Mas vamos continuar, porque a história continuava. O anjo estava contando isso para Daniel lá na época dele, no século V a.C., dizendo o que ocorreria no futuro. E nós, hoje em dia, podemos preencher a história, essas lacunas que o anjo não colocou o nome dos personagens, só colocou os eventos, e nós podemos preencher. Por exemplo, no verso 21 diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, no reino do norte, o qual não tinha dado dignidade real. Ou seja, era um sujeito vil, um sujeito que não tinha poder real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Daniel 11, as pessoas que não estão do lado de Deus são os hostis, são os vis. Os que estão do lado de Deus são os entendidos, são os sábios. Então, os versos 32 a 34, você vai perceber ali que hostis ou entendidos segue essa determinação, ou seja, os entendidos são aqueles que estão firmes do lado de Deus durante os tempos de perseguição, tempos de dificuldade. E os hostis, os vis, são aqueles que perseguem. Por exemplo, verso 21 diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil. Aqui começa a transição para um novo reino romano, mas um romano papal, que foi o período em que o Roma papal dominou politicamente também aquela região, norte. Esse homem viu, então, o Papa medieval, o qual não tinha dado dignidade real. Ele era o bispo de Roma, ele não era um rei. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Na verdade, ele tinha uma teia de pessoas que o apoiavam e, obviamente, ele acabou dominando a Europa. Os reis eram colocados por ele ou tirados por ele. Nós vemos, então, agora o rei do sul na figura dos árabes, os muçulmanos, e o rei do norte nós vamos ver como o Vaticano, ou seja, o período papal. E no centro permanece ainda Israel, porque o anjo está falando sobre o povo de Daniel. Ele disse: vou mostrar para você o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias, não vai ser agora no seu tempo. E ele vem descrevendo, paulatinamente, numa grande linha profética, o que estava acontecendo ao povo de Israel, o que iria acontecer ao povo de Israel. Hoje isso é passado, mas na época de Daniel era futuro. O verso 22 diz assim: as forças inundantes serão arrasadas diante dele, do rei do norte, ou de Roma papal. Serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. O que será que o anjo queria dizer com isso? Olha, em Apocalipse, quando você tem forças inundantes, se refere a águas, ele quer dizer povos. E dá a impressão que é isso, que não importava a quantidade de pessoas, seria arrasadas, seria quebrantadas. Em Apocalipse 3, verso 1, esse poder é chamado de besta, mas besta significa um animal forte, poderoso. É um poder que sobe do mar. E Jesus é perseguido quando se persegue aos seus servos fiéis. Então, nesse sentido, quando esse poder começa a perseguir os filhos, servos fiéis de Jesus, ele também persegue o príncipe da aliança, ou persegue ao próprio Jesus. O verso 23 diz assim: apesar da aliança com ele, usará engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Na Nova Versão Internacional diz que ele ficará forte com um pequeno grupo, chegará ao poder. E a Bíblia em linguagem de hoje, a respeito desse verso, diz: ele se tornará cada vez mais poderoso. E foi o que aconteceu com esse período de Roma papal. Quando você olha, por exemplo, o setor administrativo de Roma, o Vaticano, é o menor estado independente do mundo, encravado na zona norte de Roma, tendo apenas 108 acres de extensão. E, no entanto, influencia o mundo todo. E naquela época, influenciava e praticamente dominava aquela região europeia e também procurou também envolver também o reino do sul. Veja o que diz o verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá com eles a presa, os despojos e os bens,
maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas, por certo tempo, serão arrasadas diante dele. Serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Esses versos mostram o crescimento do papado medieval, mostra que alguns tratados são estabelecidos baseados no engano, saqueia os ricos e enriquece a igreja, persegue os cristãos, mas fala que isso ocorreria por um certo tempo. Em Daniel 7:25, Apocalipse 12:6 e o verso 14, também falo desse período de perseguição. Inclusive o tempo seria um período que de 1260 anos ocorreria do ano 538 ao ano 1798, que foi o período em que Roma Papal teve mais poder. Nós vemos então Roma Papal como rei do norte e, nesse sentido, Daniel 11:25 a 30 se refere ao período das cruzadas. Eles antecipam a era das cruzadas que iniciaram na época do Papa Urbano II. O objetivo era arrancar a Terra Santa dos muçulmanos, o Rei do Sul, né? Deixando-as livres para os peregrinos cristãos. E nós vemos agora, não a igreja e o Papa atacando, mas através dos cavaleiros templários, esse exército ataca o Reino do Sul. Muita gente morreu nessa batalha. E o verso 25, por exemplo, diz assim: suscitará a sua força, ou seja, o rei do norte, Roma Papal, e seu ânimo contra o rei do sul, a região dos muçulmanos, à frente do grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Na verdade, essa primeira cruzada não foi uma cruzada assim tão bem sucedida. Muitas pessoas morreram no meio do caminho, mas obviamente houve uma tentativa. O verso 26 continua dizendo: os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele, do rei do sul, dos muçulmanos, será arrasado e muitos cairão traspassados. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir, diz na Nova Versão Internacional. Ou seja, o rei do sul chegaria um momento em que perderia. O que acontecia nesse período? Nesse período, os sultões ou os califas, ou os dominadores do Egito, o rei do sul, controlavam Jerusalém na época das cruzadas. E a primeira cruzada foi um feroz ataque contra o rei do sul. Jerusalém foi tomada no dia 15 de julho de 1099. E o rei do norte, os invasores cristãos, mataram com suas espadas consagradas todo muçulmano, o rei do sul, até mesmo os judeus que se encontravam dentro de Jerusalém. Quando você vai na história, você descobre que foi uma carnificina. Os homens caminhavam com sangue acima de seus tornozelos. A carnificina foi tão horrível quanto a pior já registrada na história. O papado, o rei do norte, carrega sobre si a responsabilidade primária pelas cruzadas e suas incontáveis atrocidades. Milhares de muçulmanos foram mortos pelos cristãos. Não é de admirar que ainda hoje os muçulmanos relutem em aceitar o cristianismo. E é interessante que o Jornal do Comércio, do dia 27 de 3 de 2000, quando o Papa João Paulo II visitou a Terra Santa, ele disse assim, o título era Papa deixa a Terra Santa com um gesto de perdão por sofrimento judeu. Mas ele diz assim: Deus de nossos pais, tu escolheste Abraão e os descendentes para levar teu nome às nações. Estamos profundamente entristecidos pelo comportamento dos que, no transcurso da história, fizeram sofrer teus filhos e pedimos teu perdão. Dizia a mensagem, o jornal fala, cujo texto é o mesmo do meia-culpa pronunciado pelo Papa no último dia 12, pelas faltas cometidas pela Igreja ao longo dos seus 2000 anos de história. A Igreja reconhece que participou das cruzadas e reconhece que foi algo não muito bonito, a parte negra da história católica apostólica romana. Quando você lê um pouco da história aqui escrito por Torquato Tasso, um historiador, ele deu o nome de o Santo Massacre, quando os templários chegaram lá e eles chamaram
cavaleiros templários, porque eles tinham seu alojamento perto do templo, ou de cruzados, porque usavam uma cruz no peito. Eles assim, pelas muralhas e portas, derrubando, destruindo, ou prendendo fogo no que se opunha. O exército vencedor penetra então na cidade. O ferro semeia por todas as partes a desolação e a morte, o luto e o horror, suas companheiras. O sangue forma lagos ou corre em arroios que arrastam no seu curso cadáveres e moribundos. Isso foi escrito por ele no ano 1575. Realmente esse foi um período da história terrível. Ele continua dizendo o seguinte: os pacíficos habitantes da cidade, judeus e muçulmanos, representavam para eles o demônio, a impureza, a profanação dos lugares santos. Não perdoaram. Os árabes que encontraram no pátio da grande mesquita foram exterminados a espadaços e a lançadas. Os judeus coube um destino pior. Encerrados no templo de Salomão, queimaram-nos vivos. Até hoje os historiadores embaraçam-se com o número de vítimas que os cristãos fizeram em Jerusalém. Oscilam entre 6.000 e 40.000 mortos. E nem se pôde responsabilizar os chefes pela matança. Os barões bem que tentaram conter a soldadesca, mas ele escapou-lhes ao controle. Fanatizado, o cristão comum, considerando-se um vingador celestial, virara um animal feroz, a quem um estripamento, uma carótida esguichando, a degola dos gentios parecia a justa revanche dos tormentos de Cristo. Quem respirasse era morto. Mataram inclusive os animais domésticos. Olha que coisa impressionante. E foi dado o nome de Santo Massacre. Esse foi o período que Roma papal. Verso 7, continuando ainda no mesmo período, a Idade Média, o verso 27 diz assim: também os dois reis, o rei do norte e o rei do sul, se empenharão em fazer mal e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Olha de novo aqui o anjo mostrando que esse rei do norte teria um período de tempo. Provavelmente o verso 27 se refere a alguns líderes cristãos. Foram feitos alguns acordos de paz, mas há pelo menos 2 líderes cristãos, um chamado Reginaldo de Chantillon e Guy de Lusignan, eles desavergonhadamente com mentiras violaram esses tratados de paz estabelecidos com os generosos sultão islâmico. E veja o que diz aqui: se empenharão a fazer o mal e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá em tempo determinado. Depois vem o verso 8, ou 28. O verso 28 diz: o rei do norte, ou seja, o Vaticano, voltará para a sua terra com grande riqueza. Na verdade, os cruzados trouxeram muita riqueza, os templários. Mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empregará ação contra ela e depois voltará para a sua terra. As cruzadas enriqueceram o Vaticano, aos comerciantes italianos de Veneza e Gênova, e o anjo, no verso 28, está falando sobre isso. O verso 29 diz assim: no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez, como foi na primeira. A 7ª cruzada e última foi um desastre. O monarca Luís IX foi preso no Cairo, no Egito, e 10 anos mais tarde, o sultão egípcio e seu general, Baibans, expulsaram os cristãos da Palestina, que só foram voltar de verdade em 1917. Assim terminava praticamente a história das cruzadas. Embora o verso 30 ainda se refere a esse período. Diz assim: navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, ao rei do norte, e ele perderá o ânimo, o rei do norte. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando tratará com bondade aqueles que abandonaram a Santa Aliança. O que acontece nesse período? Aqui diz, o verso 30 fala: navios da região da costa ocidental, algumas bíblias dizem de Quitim, se oporão a ele, ao rei do norte, e ele vai perder o ânimo. Ou seja, durante essas cruzadas, os muçulmanos alugaram navios de guerra gregos, Quitim significa do ocidente, a fim de auxiliá-los nessa guerra. E com isso, eles acabaram vencendo a guerra, né?
E aí o que acontece? Diz o verso 30. Então esse rei do norte despejará sua fúria contra a Santa Aliança. Voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Ou seja, a igreja medieval então começa a perseguir os cristãos que se opunham. Inicia o que é conhecido como Santa Inquisição. A Inquisição foi instituída pelo Concílio de Verona no ano 1184. Foi um período muito complicado. Quando você vai na história e faz alguma pesquisa sobre Inquisição, você vai ver que os líderes religiosos, ou o rei do norte, começaram a perseguir os cristãos que não aceitavam as tradições que a igreja medieval, a igreja católica, utilizava. Muitos deles foram mortos. Você pode ver alguns em rodas, eram torturados para renunciar à sua fé e ficar dentro do regime católico. Essas fotos, por exemplo, essa foto especialmente, mostra um museu que existe em Lima, onde a Inquisição também foi muito forte. Ali você tem o Museu da Inquisição. Creio que Lima e a Espanha foram os lugares onde a Inquisição foi mais ferrenha e mais forte, onde muitos cristãos perderam a vida. Eles eram torturados de forma muito drástica e eram pessoas leais e fiéis a Deus e não renunciaram à sua fé. Eu tirei esse texto da New Catholic Encyclopedia, ou seja, a nova enciclopédia católica sobre Inquisição. Olha o que diz lá. Julgada pelos padrões contemporâneos, a Inquisição, especialmente do modo como ocorreu na Espanha, já no final da Idade Média, pode ser classificada apenas como sendo um dos capítulos mais tenebrosos da história da Igreja. Isso é história hoje. E, na verdade, Daniel capítulo 7, 25, já previa isso, onde dizia que esse poder magoaria os santos do Altíssimo. As profecias, na verdade, elas vão se cumprindo na história. O verso 31 diz assim: dele, do rei do norte, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que acontece? Acontece o seguinte, Daniel capítulo 7, 25 fala desse episódio. Lá ele diz assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, ou metade de um tempo. Durante esse período, como Daniel disse, cuidaria de mudar o tempo, os tempos e a lei. E foi isso que realmente aconteceu. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, essa mudança que foi feita na lei de Deus. Nós temos a lei de Deus. Ela se encontra no capítulo 20 do livro de Êxodo. Mas nós temos também uma outra lei. No primeiro mandamento da lei de Deus, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Mas a igreja medieval, a igreja romana, a igreja católica, ela mudou a lei. O primeiro mandamento, de acordo com o catecismo, está escrito assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Parece meio parecido, né? Quando a gente olha, parece a mesma coisa, mas tem uma diferença. Vamos ver o segundo. O segundo na lei de Deus diz: não farás para ti imagens de escultura. Na lei mudada, diz assim: não tomar seu santo nome em vão. Bom, aí nem parecido é bem diferente. Vamos ver o terceiro mandamento da lei de Deus. Diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, conforme está em Êxodo 20. Já o terceiro mandamento, de acordo com o catecismo, é guardar domingos e festas. Você percebe que houve uma mudança aqui no tempo. Um diz que é para guardar domingos, e lá não fala nada a respeito de guardar domingo, mas foi colocado aqui na lei mudada. No verso 4 diz assim, ou no capítulo, ou melhor, no quarto mandamento da lei de Deus, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha que na lei mudada já estavam dizendo que era para guardar o domingo. Vamos ver o que tem no quarto mandamento na lei mudada: honrar pai e mãe. Vamos ver o quinto mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe. Então, lá é no quarto, aqui é no quinto. O quinto mandamento da lei mudada: não matar. O sexto mandamento da lei de Deus: não matarás.
O sexto mandamento da lei mudada, não pecar contra a castidade. O sétimo mandamento da lei de Deus, não adulterarás. O sétimo mandamento da lei mudada, não furtar. O oitavo mandamento da lei de Deus, não furtarás. O oitavo mandamento da lei mudada, não levantar falso testemunho. O nono mandamento da lei de Deus, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nono mandamento da lei mudada, não desejar a mulher do próximo. O décimo mandamento da lei de Deus, não cobiçarás. E o décimo mandamento da lei mudada pelo poder romano, ou a igreja medieval, a igreja católica, não cobiçar as coisas alheias. Você percebe que há algumas mudanças bastante drásticas aqui. Primeiro, o mandamento é claro, não farás para ti imagem de escultura. Não aparece aqui. O mandamento é claro, lembra-te do sábado para santificar. Aqui é colocado guardar domingos e festa. E dá a impressão que se dividiu o décimo mandamento em dois para tentar ajustar em 10 mandamentos na lei que foi mudada. Agora, veja o que diz a Prompta Biblioteca, falando sobre o artigo Papa. Diz assim, a Prompta Biblioteca é uma biblioteca católica. Diz assim, o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é o de homem, mas de Deus. E ele age em lugar de Deus sobre a terra com total poder de unir e de afastar o seu rebanho. Isso é o que diz a Biblioteca Prompta. Mas, na verdade, não é o que diz a Bíblia. Na verdade, aqui nós vemos Daniel 7,25 mostrando que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus deveria ser eterna. No Catecismo do Concílio de Trento, na página 402 e 403, está escrito: a Igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração da observância do sábado para o domingo. Então mudou. Ou seja, simplesmente decidiu. Então houve a mudança, cumprindo. Quando você vai no Catecismo da Doutrina Católica para Conversos de 1957, aparece ali uma pergunta: qual é o dia do sábado? A resposta: o sábado é o sétimo dia. Aparece uma outra pergunta: por que nós observamos o domingo em lugar do sábado? E vem a resposta: nós observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Simples assim. Foi assim que aconteceu. Não existe nenhuma mecânica teológica, ou não existe textos bíblicos que suportam isso. Também houve uma série de mudanças. Eu não teria nem espaço para colocar todas aqui, mas coloquei algumas que eu acho muito interessantes. Por exemplo, uma delas, você vai ver aqui a canonização dos santos mortos, que começou no ano 995 depois de Cristo. Uma, a Bíblia sendo proibida de leitura aos leigos no Concílio de Tolosa, em 1123, e dizia assim: eles proibimos aos leigos que possuam os livros do Antigo e do Novo Testamento. Proibimos terminantemente aos leigos que têm o seu poder os mencionados livros, ou seja, proibir a leitura da Bíblia. Isso a igreja fez nesse período do tempo. Outra coisa, começou-se a vender indulgência, ou seja, perdão pelos pecados. Começou a haver a confissão de pecados a um sacerdote e não a próprio Jesus, ou a próprio Deus. E, finalmente, proibiu-se completamente a leitura da Bíblia. Colocaram-se alguns livros a mais na Bíblia, são os livros apócrifos, no ano 1546. E também foi colocada a tradição como autoridade igual à da Bíblia. Por isso, muitas das tradições que a Igreja Católica tem são consideradas como válidas. Daniel 11, no verso 31, diz: dele, do rei do norte, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Mervyn Maxwell, um professor sobre Daniel e Apocalipse, doutor em Daniel e Apocalipse, ele diz assim: muito mais apropriado é considerá-la como este vasto sistema de crenças e práticas que durante mais de 1000 anos desviou as pessoas do ministério sacerdotal de Jesus, privando-as do acesso ao príncipe da aliança. Ou seja, mudanças bíblicas, né? Daniel 11, 31, onde diz que sairão forças que profanarão o santuário,
a gente percebe que a mesma coisa aparece em Daniel 7, verso 25, onde ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria mudar os tempos e a lei. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, chama isso de apostasia, homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Será que isso realmente acontece? O verso 32 diz assim: aos violadores da aliança ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E o verso 33 diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo, ou seja, aquele período de 1260 anos até 1798. Os sábios que cairão pela espada, pelo fogo, foi o heróico povo de Deus representado pelos valdenses, pelos lollardos, pelos hussitas, pelos luteranos, pelos anabatistas, pelos huguenotes, que preferiram morrer afogados, enforcados, queimados na estaca, ou ser torturados ou aprisionados a abdicar a sua fé. É o que diz Marvin Maxwell. E realmente eles caíram pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro. Versos 34 e 35. Ao caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado, aquele período de 1260 anos até 1798. O verso 36 diz assim: este rei, o papado, o rei do norte, fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, esse período de tempo, porque aquilo que está determinado será feito. Olhe, esse texto, esse tempo, Daniel fala a respeito de tempos, né? Os santos serão entregues por 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, 1260 dias. E nós vemos que em profecia, um dia significa 1 ano. Não aparece essa profecia em Daniel 11, mas aparece em outros textos, um dia igual a 1 ano. Então nós temos aí 1260 dias, 1260 anos. É a profecia de Daniel capítulo 7 e de Apocalipse capítulo 12. Né? Se você ler, por exemplo, o capítulo 12 de Apocalipse, versos 1 a 6, aparece aqui um período em que a igreja, a mulher, foge para o deserto, ou seja, para um lugar, fica escondida durante um período de 1260 dias, ou seja, 1260 anos. E no capítulo 12, verso 13 a 14, mostra que o dragão, Satanás, persegue a mulher, persegue a igreja, e ela foge para um lugar deserto por um período de tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos, 3 anos e meio. Ou seja, em 538, o bispo de Roma é nomeado como líder de todas as igrejas pelo imperador Justiniano. Então, se ele foi nomeado no ano 538, 1260 anos depois ele tinha que deixar o poder. E foi justamente o que aconteceu. No final desse período, no ano de 1798, o general de Napoleão, general Berthier, ele invadiu o Vaticano e levou o Papa preso. A revista Isto É, número 1837, do dia 22 de dezembro de 2004, falando sobre esse episódio vivido pelo Papa Pio VI, assim descreveu: quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram os estados pontifícios em 1798, o Papa foi preso em Siena e terminou seus dias na prisão. Ou seja, cumpriu-se assim a profecia. Na verdade, após o Papa ser preso, ele ficou mais 1 ano recluso e acabou morrendo em 1799. Apocalipse 13, verso 13, menciona esse episódio, dizendo: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Ou seja, parecia que o papado deixaria de existir, mas ele se recuperou. Marvin Maxwell,
ele diz: nenhum papa pretendeu colocar-se acima de Deus. Mas quando pretenderam assumir o direito de matar as pessoas que Deus amava e de modificar os 10 mandamentos que Deus outorgou, não é verdade que eles se exaltaram acima de Deus? E quando você olha o verso 37, diz: não terá respeito aos deuses de seu pai, os primeiros cristãos, nem ao desejo de mulheres, parece aí que seja falta de liberdade, ou falta de liberdade religiosa, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Existem algumas declarações que foram feitas pelo papado ao longo da sua história e que mostram que essa profecia tem se cumprido. Paulo, por exemplo, falando desse poder, diz que esse poder se assentaria no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Existe uma biblioteca chamada Prompta Biblioteca. E na Enciclopédia Católica, Lúcio Ferraris diz que quem escreveu foi esse sujeito. Foi quem escreveu a Prompta Biblioteca. E ele diz que é um franciscano que viveu no 18º século, foi professor de sua ordem, consultor do Santo Ofício, e mais ainda, a Enciclopédia Católica diz: a própria biblioteca é canônica, jurídica, moral, teológica, rubicista, histórica, uma confiável enciclopédia do conhecimento religioso. Se ela é tudo isso, vamos ver alguns textos dela. Na página 26 a 29 diz que o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus. Ou seja, se cumpre a profecia de Paulo. Se ostenta colocando-se no lugar de Deus. Olha o que diz outro texto das mesmas páginas. O Papa é chamado de Santíssimo porque presumivelmente ele o é, por direito. Somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo porque somente ele é o vicário de Cristo, que é a origem e fonte de toda santidade. Diz mais: o Papa é coroado com a coroa tríplice de Rei do céu, da terra e das regiões inferiores, de modo que, se fosse possível que os anjos errassem, ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. Quando você vai na história, você percebe que os papas eram coroados com essa coroa tríplice, com 3 níveis, indicando que ele era o Rei do céu, Rei da terra e Rei das regiões inferiores, ou Rei do inferno. O Bento XVI não foi coroado, mas na sua moeda e no seu brasão aparece a coroa tríplice e ele também tinha a sua coroa. Nós temos aqui algumas coroas de papas que passaram, inclusive essa terceira, a mais simples das 3, pertencia a João Paulo II. Então, ele também era um papa coroado com a coroa tríplice de Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. O Papa diz: é como se fosse Deus na terra, único soberano dos fiéis, a Cristo, o maior Rei dos reis, tendo plenitude de poder. Aqui nós vemos Bento XVI recebendo a sua coroa tríplice, ou seja, os 3 níveis, indicando Rei do céu, Rei da terra e das regiões inferiores. O Papa atual, o Papa Francisco, não vi nenhuma coroa e ele não foi coroado, mas o seu brasão tem a coroa, e na coroa do brasão também aparecem os 3 níveis, indicando que ele também é considerado Rei do céu, Rei da terra e das regiões inferiores. Na verdade, é impressionante que a revista Time traz na sua capa o novo Império Romano. É como se Roma se ressuscitasse. Na verdade, Apocalipse 13 fala do ressurgimento de Roma papal. Interessante também que há algumas publicações que colocam esse Papa como o último Papa. Seria isso verdade? Apocalipse 13 diz que todo mundo se maravilhou seguindo este poder. Lá é apresentado com o nome besta, mas besta significa poder. E a gente vê o Papa em praticamente todas as revistas. Um Papa famoso e todos se maravilhando diante dele. Recebido por Obama, falando no parlamento dos Estados Unidos, sendo aplaudido. Algo que nunca aconteceria na época de Harry Truman, quando o presidente tentou
trazer o Papa e fazer uma aliança, ele foi tremendamente criticado. Existe uma escritora, ela escreveu isso há muitos anos atrás, num livro chamado Testemunhos Seletos, que também aparece no livro chamado Eventos Finais, onde ela diz: quando a nossa nação, ela é americana, renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. E é o que nós estamos vendo hoje em dia, né? Vejam vocês que alguns apóstolos tiveram a tentação de ser adorados. Vemos aqui, por exemplo, Cornélio estava esperando por Pedro, e quando ele chegou perto de Pedro, diz: Cornélio, ao encontro de Pedro, ele prostrou-se aos seus pés e o adorou. Mas Pedro disse: ergue-te, que eu também sou homem. Mas se a gente vê, por exemplo, aqui no dia 26 de abril de 2008, quando foi tirada essa foto, 29 homens foram ordenados para a Diocese de Roma. Olha a posição que eles estão. Eles se prostraram diante do Papa Benedito XVI, prometeram dedicar suas vidas no serviço do povo de Deus, sua igreja do Evangelho. Eles também prometeram obedecer ao bispo, o Papa. E estão ali deitados em posição de adoração. Coisa que em Atos a gente percebe, eles não aceitavam. Paulo também, quando tentaram adorá-lo, ele rasgou as suas vestes, diz a Bíblia, em Atos 14, 8 a 15, e falaram: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E mesmo em Apocalipse, nós vemos João tentando adorar um anjo. E o anjo vira para ele e diz: vede, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Ou seja, nem anjo, o anjo não permitiu. Versos 38 e 39. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Verso 39 diz: com auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Aqui nós temos já uma transição de reinos. O reino do norte começa a surgir, e esse rei do norte começa a utilizar um Deus estranho, ou seja, a própria serpente, o próprio dragão começa a se utilizar do rei do norte, o Deus das fortalezas. Quando se adora uma imagem em lugar de Deus, está se adorando o próprio Satanás. Nós vemos como essas profecias vêm se cumprindo à risca, e a conclusão que a gente chega é que a gente está vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Dos versos 21 a 39 de Daniel 11, nós temos o período dominado por Roma papal. Mas talvez o verso 38 e 39 seja uma transição para o próximo reino que veremos dentro em breve. O livro Testemunhos para a Igreja diz: a menos que compreendamos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade e nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus, seremos mordomos infiéis. O vigia deve saber que horas são da noite. A profecia é a história escrita antecipadamente. E as profecias de Daniel nos ajudam a situarmos no tempo. Nós temos então esses reinos, começando lá atrás, com Medo-Pérsia, com a Grécia, com Roma, Vaticano, e agora, qual seria o novo rei do norte a partir do verso 40? O verso 40 diz assim: no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte o atacará com carros, cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Nós temos Israel e agora temos que descobrir quem é o rei do norte agora no tempo do fim, que é descrito ali no verso 40, e temos que descobrir quem é o rei do sul, que é descrito ali do verso 40 até o verso 45. Tiago White, que foi um dos líderes da Igreja Adventista em seus primórdios, ele disse o seguinte, que este é um trecho que temos de ter prudência ao interpretar, pois a maior parte dessa profecia está em cumprimento ou ainda irá se cumprir. E em profecias que ainda não se cumpriram, precisamos agir com humildade
e delicadeza. Portanto, não quer dizer que essa é uma profecia, o que eu vou dizer aqui pode não se cumprir exatamente como estou dizendo, mas provavelmente está se cumprindo dessa forma. Em Apocalipse 13 aparecem dois poderes, duas bestas. A primeira é uma besta que sobe do mar, Apocalipse 3, verso 1. Em Apocalipse 13, 11, uma besta que sobe da terra. São dois poderes. Besta significa poder. Um poder que sobe do mar e um poder que sobe da terra. O poder que sobe do mar seria Roma, o poder romano papal. Ele, inclusive, no verso 3 de Apocalipse 13, diz que uma de suas cabeças foi golpeada de morte, ou seja, em 1798. Mas essa ferida mortal foi curada. Isso realmente vem sendo curado desde 1929, quando a igreja começou a restaurar o seu poder no Vaticano. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, ou seguindo esse poder. Também houve uma aliança entre os Estados Unidos e o Vaticano, em que a revista Time chamou de Santa Aliança, para uma nova ordem mundial. E agora as pessoas começaram a mandar embaixadores. E você vê aqui os embaixadores no Vaticano. Aqui está o Papa Francisco e os embaixadores. Percebem que os embaixadores usam roupa preta? Por quê? Dizem que no sistema ocultista a cor branca tem primazia sobre o preto. E por isso o líder, o Papa, sempre aparece de branco, enquanto os demais, para demonstrar submissão espiritual, usam o preto. E você percebe que praticamente todos os embaixadores usam a cor escura, a cor preta, para se apresentar diante do Papa. Quando você olha os presidentes americanos e os seus encontros com os papas, eles se apresentavam também de preto e o Papa de branco. Veja aí, Papa João XXIII, aqui nós temos o Kennedy de preto, inclusive a esposa também de preto. Nós temos aqui um outro presidente também de preto. Aqui nós temos Nixon e sua esposa também de preto. Aqui nós temos Carter também de preto. Nixon também de preto. Temos aqui de cor escura também Clinton. E finalmente George Bush também usando a cor preta para demonstrar submissão espiritual. E quando a gente olha o Obama e a sua esposa, eles também utilizando a roupa escura para simbolizar submissão ao papado, ao poder papal. É impressionante como a profecia vem se cumprindo à risca. Quando eu olho outros presidentes, acontece a mesma coisa. Eu vou apresentar alguns deles, são faces bastante conhecidas, e eles sempre se apresentando na cor escura no seu encontro com o papado. Até o bruxo, né, conhecido aqui do Brasil, também aparecendo na cor escura. Fernando Henrique foi presidente do Brasil. Inclusive a própria rainha da Inglaterra também se apresentando na cor preta. Quando você olha o presidente Lula, também utilizando a cor escura. E aqui Dilma Rousseff também se apresentando na cor escura. Obviamente, alguns que não dão essa primazia ao papado, como o Dalai Lama e outros, não usam a cor preta. Ou talvez outros que usam a cor preta sempre, como os ortodoxos ou os judeus, também não pode ser enquadrado nesta regra que alguns dizem. Aqui nós temos, por exemplo, um encontro ecumênico que houve em São Paulo, com Bento XVI. Você percebe que vários estão de pretos, mas alguns não usam preto. Ou seja, alguns não se submetem ao papado. Diz que essa ferida foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso tem acontecido a partir de João Paulo II. De fato, o historiador Pietro Scopola, ele no dia 15 de 11 de 2002, quando o Papa falou no parlamento italiano, ele escreveu no noticiário católico: isso equivale à cura de uma ferida. É como se cumprisse Apocalipse capítulo 13, onde menciona que a ferida papal seria curada. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi na morte de João Paulo II, no seu sepultamento, vários presidentes norte-americanos ou alguns líderes americanos ali estavam.
Você pode ver aqui na foto George Bush pai, George Bush filho e Bill Clinton, entre outras autoridades. Claro que eles estavam ali por respeito, mas nesta outra foto você pode ver os presidentes e sua esposa ajoelhados diante de João Paulo II, ou do corpo de João Paulo II. Outra coisa que me chama a atenção também é o fato de no próprio brasão do Vaticano você ter o dragão. O dragão no Apocalipse é o símbolo de Satanás, é o símbolo do mal. Eu não gostaria de ter ligado esse símbolo com a minha igreja, mas ele aparece em vários lugares do Vaticano. Uma outra coisa que chama a atenção nos dias de hoje, especialmente por sua ligação com o poder, sua ligação com os Estados Unidos, é a maçonaria. Aqui no Brasil é muito forte, você vê símbolos maçônicos para toda parte, em todos os lugares, monumentos maçônicos nas entradas das cidades, né? E olhe, um ex-maçônico chamado William Schonebelen, ele escreveu o livro Maçonaria por Trás da Fachada de Luz. Ele afirma que a loja maçônica, é parte de uma rede descomunal de organizações mundiais de bruxaria. Ele também afirma que a maçonaria é o maior agrupamento de bruxos do mundo. Isso chama atenção, mas vamos ver alguma coisa sobre a maçonaria que está ligada com o governo norte-americano. Por exemplo, em Washington você tem ali a Casa do Templo, House of the Temple, e essa é a sede do Concílio Supremo do Rito Escocês da Maçonaria. Ela está ali nos Estados Unidos e diz: nenhuma nação foi tão fortemente comandada por ela, nem ostenta uma irmandade tão poderosa. Foram maçons George Washington, Lyndon Johnson, Gerald Ford, George Bush, pai do atual presidente, Bill Clinton pertenceu à Ordem de Molay, para filhos de maçons. A maçonaria americana atualmente conta com mais de 15 mil lojas ou templos e um total de 4 milhões de afiliados, ao que se soma um número idêntico de afiliados em organizações paramaçônicas. E essa é a parte interior desse templo maçônico, um lugar bastante bonito. Em frente do prédio aparecem essas duas esfinges. Dizem que uma esfinge simboliza a sabedoria e a outra esfinge simboliza o poder. Interessante que na esfinge que simboliza a sabedoria aparece a serpente na cabeça da esfinge. E eu me lembro do texto da Bíblia, quando a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, ou seja, serão sábios. Me chamou a atenção isso aí. Depois nós temos a outra esfinge, a que simboliza o poder, ela tem a serpente no pescoço. E me lembrou um outro texto da Bíblia. Esse texto está em Lucas 4, verso 1, quando o diabo levou Jesus lá para o pináculo do templo e disse assim: dar-te-ei toda essa autoridade e glória desses reinos, vou te dar poder, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Então, me lembra muito algo não muito claro, né? Se a maçonaria fosse uma bancada política no Brasil, seria grande. Eu tirei isso aí de uma página maçônica. Naquela época em que havia isso, dizia se fosse um partido, seria o quinto maior do Senado e o quarto da Câmara. Você tinha naquele país, são maçônicos declarados, porque a maçonaria é uma sociedade discreta. Já foi secreta, hoje pode ser considerada discreta. Então, a pessoa nem sempre se declara maçônico. Mas dentro do Superior Tribunal de Justiça de Brasília, você vai encontrar um símbolo maçônico, tendo em vista que vários dos juízes pertencem à sociedade da maçonaria. Aí está, por exemplo, Lula falando, e ali está o símbolo maçônico dentro do Superior Tribunal. Na Suprema Corte de Israel também aparece o símbolo maçônico no topo, no telhado. Se você for para alguns prédios, por exemplo, a Prefeitura de Los Angeles, tem ali a pirâmide escalonada que aparece no Egito. Se você vai no Lincoln Memorial, se apresenta como Paternon dos deuses gregos. Se você vê a estátua de Lincoln, simbolizando na posição da carta o imperador do tarô,
O Jefferson Memorial foi copiado do panteão romano dos deuses. O obelisco em Washington, um símbolo fálico, até hoje presente em muitas cidades. Se você vai no George Washington Masonic Memorial, você faz uma entrada ali dentro desse lugar, ali tem a estátua do George Washington, que era maçônico, e você diz, mas isso não tem nada a ver com religião. Mas dentro desse lugar você encontra exatamente isso aí. E o que é isso? Aqui nós temos a arca do concerto, o candelabro, os pães da preposição, exatamente como ficavam no santuário de Deus. Tem a ver com adoração e está dentro do George Washington Masonic Memorial. Na verdade, aparece na nota de $1, símbolos maçônicos, e tem essa estátua de Washington nessa posição estranha. Na verdade, é a posição do Baphomet, que alguns creem que seria um símbolo adorado pelos maçônicos, né? O fato é que uma escritora norte-americana chamada Ellen White, ela já dizia a respeito desse poder. Ela dizia, um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que estão se unindo em sociedades secretas. Isso não é algo para alguém do bem. Quando você vê, por exemplo, o rito escocês, o rito York, nós temos graus. E as pessoas, quando entram, não sabem muita coisa a respeito da maçonaria. Vários nomes para os níveis da maçonaria são nomes religiosos, ou pelo menos que aparecem na Bíblia, tipo chefe do tabernáculo, príncipe do tabernáculo, cavaleiro da serpente de bronze, cavaleiro comandante do templo. Ou seja, é uma mistura muito grande. Albert Pike, que é considerado o Platão da maçonaria, e o título dele é grande, ele era o soberano, grande comendador do Supremo Conselho dos Grandes Soberanos Inspetores Gerais do grau 33, ele escreveu um livro chamado Morals and Dogma. Nesse livro, um livro esotérico, era para ser entregue apenas às pessoas da maçonaria. E nesse livro nós temos algumas respostas para perguntas. Maçonaria é uma religião? Quando você lê a Morals and Dogma, escrito por Albert Pike, ele diz, toda loja maçônica é um templo religioso e seus ensinos são instruções religiosas. É a religião universal, eterna e imutável. A maçonaria não propaga nenhum credo, exceto o seu próprio, mas simples e sublime, aquela religião universal ensinada pela natureza e a razão, ou seja, panteísmo e iluminismo. E Albert McKee, numa enciclopédia maçônica, ele diz, aquele rito à beira do véu, pois lá se declara que a maçonaria é uma forma de adoração. Forma de adoração a algum Deus? Então, quem é o Deus da maçonaria? Aparece um G dentro do símbolo da maçonaria, que alguns dizem é Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Isso no início da maçonaria eles dizem isso. Depois alguém disse assim, não, significa God, Deus. Ou geometria, porque os maçônicos são construtores, isso no segundo grau. Mas finalmente, mais à frente, ele vai saber que é uma tríade, Jabulon. Isso no real arco. O Logos divino, ou o verbo, já simboliza ou representa o nome Javé, ou Jeová. Bu representa o nome Baal, ou Bel, deus babilônico. E On representa o nome do deus Sol egípcio, o deus do faraó. Então, na verdade, é uma tríade maligna. Não é uma tríade do bem. No 17º grau, é dito que seria Abaddon, a significação da letra G. Mas Apocalipse 9:11 diz que Abaddon é o anjo do abismo. Diz lá, tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ou seja, como é que pode ser o anjo do abismo? Porque o anjo do abismo é Satanás. Mas Albert Pike, em Morals and Dogma, na página 321, ele mesmo diz assim, Lúcifer, portador de luz. Estranho e misterioso nome para ser dado ao espírito das trevas. Lúcifer, filho da manhã. É ele quem tem a luz, com seu esplendor intolerável, cega ao fraco, sensual ou almas egoístas? É uma pergunta.
Sem dúvida que não. Então, ele coloca uma inversão de valores aqui. A Helena Petrovna, outra líder maçônica, ela diz no seu livro Doutrina Secreta: Lúcifer representa vida, opinião, progresso, civilização, liberdade, independência. Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Ela diz mais: ele é Satanás, que é o Deus de nosso planeta e único Deus. Há uma inversão nos valores. Eles acreditam que o Criador criou esse planeta e abandonou. E Satanás é o príncipe deste mundo, é o príncipe que cuida das pessoas. E ela diz, inclusive, que Jeová, esotericamente, como Elohim, é também a serpente ou o dragão que tentou Eva. E o dragão é o velho glife para a luz astral, princípio primordial, que é a sabedoria do caos. Ou seja, uma inversão. Diz que Jeová é a serpente e não Lúcifer. Ou seja, quem é o Deus da maçonaria? Pelas respostas dos livros maçônicos, seria Lúcifer, o próprio Satanás, que aparece nesses símbolos maçônicos. Quando você vê o templo da maçonaria em Londres, há uma coisa interessante nesse templo. Bem aqui nessa parte onde a seta está apontando, existe ali 2 anjos. Também aparece ali a Arca do Concerto. E o que me chama a atenção são os pés dos anjos em formas de pé de bode. Ou seja, esse é um símbolo utilizado para anjos do mal, mas é utilizado como logotipos das lojas maçônicas. Algo que também chama a atenção. Quando você olha os grandes líderes do mundo, do poder, vários deles estão ou estiveram envolvidos com a maçonaria. Inclusive, alguns atuais, como Hillary Clinton e também George Bush. Quando você olha, por exemplo, os presidentes norte-americanos, e falando de George Bush, ele aparece nessa foto aqui, numa sociedade secreta, e também junto com outros líderes de loja maçônica. De fato, vários presidentes dos Estados Unidos foram maçônicos, em sua grande maioria. Quando você olha a lista de presidentes maçônicos, ela é grande. E aqui aparece haja luz, fé, esperança e caridade. E a fotografia dos principais presidentes maçônicos norte-americanos. Dos últimos presidentes norte-americanos, os que não aparecem com essa borda amarela, é que eu não achei ligação com a maçonaria. Os demais, todos esses com esse símbolo, a borda amarela, tinham ligação com a maçonaria, incluindo George Bush, filho também. Quando você olha uma campanha de presidencial nos Estados Unidos, até pelo símbolo você consegue identificar se uma pessoa é maçônica ou não. Veja, por exemplo, esse símbolo G com 3 estrelas, fatalmente indicando que a pessoa é maçônica. Mas fiquei pensando sobre o Obama e encontrei a página de campanha dele. Na página de campanha dele estava escrito I love my family e 2 símbolos maçônicos ali nessa página. Ou seja, sendo apoiado pela maçonaria também. Ele, inclusive, fez campanha em lojas maçônicas, como essas fotos demonstram. No Brasil, a coisa não é diferente. A mesma coisa aqui são presidentes brasileiros, os que têm a parte amarela em volta estavam ligados à maçonaria. Os que têm a parte azul não descobri ligação com a maçonaria. Na verdade, a maçonaria diz que o último presidente maçônico foi Jânio Quadros. Mas como é uma sociedade discreta, você não pode afirmar que essa seja uma realidade. Eu já mostrei a vocês que nós temos no trono de Dom João VI o dragão, mas quando a gente olha outros tronos, por exemplo, Dom Pedro I também tinha o dragão no seu trono. Quando a gente olha, por exemplo, o Dom Pedro II, ele com o seu cetro também tendo o dragão como símbolo. E quando você vê a guarda do presidente, como é que é chamada? São os dragões da independência. Ou seja, o nosso presidente tem como guardas os dragões. E o dragão no Apocalipse é conhecido como Satanás ou Lúcifer. E pelo que a gente pode notar, parece que aquela
encrenca do príncipe do rei da Pérsia. E Gabriel e Miguel continua ainda hoje. Só que agora é o príncipe do governo brasileiro contra Miguel, ou cada país tem o seu, não é verdade? Ainda tendo esses problemas. Quando você olha Dilma Rousseff, eu encontrei na página do Grande Oriente Feminino da Maçonaria, e ali está escrito: caso tenha aspirações de ser maçom, buscou uma loja feminina na sua cidade e não encontrou, seu lugar é conosco. Aqui ninguém dirá que você não pode. Sim, a mulher pode. Assinado Dilma Rousseff. O que me leva a pensar que talvez ela também tenha ligação com a maçonaria. Em 1903, o arcebispo Quigley, ele disse no jornal Chicago Tribune: quando os Estados Unidos governar o mundo, a Igreja Católica governará o mundo. J. N. Andrews, um missionário adventista, ele identificou a besta de 2 chifres de Apocalipse 13 com os Estados Unidos da América. A besta de Apocalipse 13 que subiu da terra. Ellen White, em 1888, também no livro Grande Conflito, dizia: a aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Essa aponta claramente para os Estados Unidos da América. E a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos agora tentando dominar o mundo. E dominando de fato. As pessoas seguem o que os Estados Unidos dizem. Eu vi essas capas de revista Veja e me chamou muito a atenção. Uma delas dizia: Lula vai a César. A outra apresentava os Estados Unidos como um império, sob as asas do império. E notem que o símbolo que os soldados da Marinha Americana usam são também soldados do dragão. É impressionante quando a gente vê esses símbolos. E o verso 40 de Daniel 11, porque estamos analisando Daniel 11, diz assim: no tempo do fim, o rei do sul, os árabes, os muçulmanos, se envolverá em combate com o rei do norte, para mim, os Estados Unidos. E ele atacará com carros, cavaleiros, uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Eu poderia dizer assim: no tempo do fim, o rei do sul, os árabes, meterão 2 aviões nas Torres Gêmeas e vão se envolver em combate com o rei do norte, os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai contra-atacar com carros, cavaleiros, uma grande frota de navios. Vai invadir muitos países, avançará por eles como uma inundação. E isso foi o que aconteceu. Os Estados Unidos contra-atacou e procurou invadir aquela região. A tal ponto que alguém disse assim, que ali seria o novo Buxistão. A Armênia, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia, Líbano, Azerbaijão, Irã, Síria, Omã, Kuwait, Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão, entre outros países, porque os Estados Unidos parece que queria invadir esses países. Quando você olha onde existem bases norte-americanas, dizem que existem mais de 50 bases nessa região do Oriente Médio. Ou seja, invadiria como uma inundação. O verso 41 diz assim: entrará também na terra gloriosa, Israel. Muitos sucumbirão, mas o seu poder escaparão esses: Edom, Moabe, as primícias do filho de Amon. Ou seja, entrará também na terra gloriosa em Israel. Eles têm uma pequena base em Israel. Muito pequena, é verdade. Mas a Bíblia diz que poderia entrar. E diz que Edom, Moabe, as primícias do filho de Amon, eles escapariam. É a Jordânia. A Jordânia tem um acordo com os Estados Unidos. Recebem uma pensão anual e são fiéis aliados do governo norte-americano. Em 2006, quando estava em Israel, alguém perguntou para Condoleezza Rice se os Estados Unidos não iam interferir na guerra. E ela disse: ainda não chegou a hora de intervir. E eu fiquei pensando, então vai ter um momento em que eles vão interferir nesse lugar. O verso 41, aliás, o verso 41 pode fazer uma conexão com Mateus 24, verso 15 de Mateus, onde Jesus diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda,
É verdade que isso se referiu ao poder romano no passado, mas pode se referir também a um poder nesse tempo. Versos 42 e 43 diz: estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes o seguirão. Me chamou muito a atenção, em 2015, quando Obama visitou 2 países da África, a Etiópia e o Quênia. Mas o Quênia, quando você vê o mapa etíope do passado, era parte da Etiópia, pelo menos parte do Quênia. Por que ele visitou a Etiópia? E eu percebo que os etíopes estão nessa profecia no verso 43, ligados ao rei do norte, aos Estados Unidos da América do Norte. O verso 44, aliás, antes de chegar no verso 44, também olhe com atenção essa revolução árabe que tem ocorrido nos países árabes. O que vai acontecer? Será que tem alguma conexão com esses trechos de Daniel, capítulo 11? Quando olhamos aqui na nossa linha do tempo novamente e colocamos os reinos de Daniel 11, incluindo o Vaticano, percebemos que o rei do norte atual seria o quê? Os Estados Unidos. E isso mostra que estamos vivendo muito próximo à volta de Jesus, porque as profecias vão se cumprindo à risca. Olhem esse texto do grande conflito na página 371. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, não saber quando viria o dilúvio. Ou seja, nós somos instruídos para saber da proximidade da volta de Jesus, mesmo que não saibamos o dia ou a hora. Outro texto de Testemunhos Seletos, ou Testemunhos para a Igreja, volume 9, diz assim: o mundo está agitado pelo espírito da guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Ou seja, o capítulo 11 de Daniel quase atingiu o seu cumprimento. Estamos aí no verso 41, de 45 versos, né? O verso 44 e 45 diz assim: mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ou seja, ele vai ouvir alguns rumores no Norte, quem sabe na Rússia, no Oriente, quem sabe na China, na Coreia, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. O verso 45 diz: armará suas tendas palaciando entre os mares e o glorioso Monte Santo, quem sabe entre o mar Mediterrâneo, mar da Galileia, onde existe ali um grande vale, o Vale do Meguido. Poderia ser isso, mas diz que chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Esse fim também é descrito no livro do Apocalipse, quando a besta, esse poder dos últimos dias, seria destruído. Seria o final, porque no capítulo 12, no verso 1, que é a continuação da profecia de Daniel, capítulo 11, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, Jesus, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, vai ter perseguição, vai ter pragas. O Apocalipse fala disso. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Alguns vão ressuscitar simplesmente para ver Jesus voltar e vão morrer novamente. Foi Jesus mesmo disse que eles veriam a Jesus, aquelas pessoas que os transpassaram. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Que esperança gloriosa! O livro de Daniel, as profecias de Daniel, todas elas terminam com o reino eterno de Cristo. E com Daniel capítulo 10, 11 a 12 não seria diferente. O final é um final glorioso, é o reino eterno de Jesus, um reino de glória. E o livro Testemunhas para a Igreja diz: o vigia deve saber que horas são da noite. Diz mais ali: os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo. Precisamos nos preparar para esse grande dia. Nosso tempo é precioso,
não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura imortal. E a promessa é: os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Ao analisarmos essas profecias e vemos o final glorioso, existe grande esperança para o final, apesar dos problemas, das guerras, das dificuldades. O livro do Apocalipse mostra um final glorioso também, ali em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22. E Daniel no capítulo 12 também mostra esse final glorioso no final da linha do tempo de Daniel capítulo 11. Que Deus abençoe você, que você possa fazer planos de fazer parte do povo de Deus, aqueles que estarão de pé olhando para Jesus e estarão salvos porque terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.